Bem-vindos a você do canal Diversão e Conhecimento. Olha, eu vou falar de um assunto hoje. Eu estou evitando de falar no canal pelo seguinte, cara, é melhor ficar calado do que falar coisa que você vai ter que pagar pelo que você está falando. Eu acho que a gente, para falar das coisas do eterno, a gente precisa ter muito conhecimento. Principalmente na questão que influencia as pessoas a acreditar no que acreditar. Portanto, a gente vê que dentro da filosofia, dentro do costume judaico, você chegar a ser um rabino, você tem que ter uma certa idade e um tempo de estudo, que não é pouco não. Não é pouco. A teologia nossa não chega nem aos pés da teologia judaica, nem aos pés. Mas assim, então por quê? Porque a pessoa depois vai influenciar. E a gente não pode influenciar de uma maneira negativa, falando besteiras que tem por aí. Eu quero falar hoje sobre um assunto. Eu gosto muito de ver vídeos, eu tenho alguns canais que eu acompanho. É questão de notícia do mundo, que está acontecendo no mundo. Então esses canais eu paro para ficar observando o que está acontecendo neles, para me saber o que está acontecendo. Estados Unidos, Rússia, Terceira Guerra Mundial, Israel. Então eu sempre estou atento. Então eu vejo esse canal. Só que aonde eles erram, e erram grosseiramente, tem trabalhado para o anti-messias, e achando que está trabalhando. Não, eles estão falando de um assunto que ele mesmo vai ser pego nesse assunto. É muito tremendo isso, mano. Meus jovens. Pra você ver, né? Eu tava vendo hoje uma notícia, eu vou colocar na descrição do link aí. Esse vídeo aqui, ó. Israel teme avanço da Rússia. O fim já começou. É do Revelando a Bíblia 2020 do Marcão. Eu sigo muitos vídeos do Marcão porque ele fala bastante coisa atual de guerra. O que está acontecendo? Só que quando ele vai falar de coisas referentes à Bíblia e interpretações, meu Deus do céu, por favor, não veja como uma ofensa não, mas ele não sabe absolutamente de nada. Eu também não sei. Eu estou fazendo a minha techuvá devagar, sabe, procurando, mas estou aprendendo dos pés de quem conhece. Deixa eu colocar aqui que ele citou um texto, Apocalipse 3. Apocalipse. Nossa, meus teclados tá uma maravilha. 3. Só para você ter uma noção do que tem acontecido por aí. Vamos ver aqui, que aqui vai estar uma linguagem muito tranquila, só para a gente ver, pra você ver como é que a pessoa, para comentar uma coisa, tem que estar muito do que está falando, meu irmão. Senão ela acaba sendo enquadrada na situação, porque tem todo um contexto por trás. Olha para você ver, ele está falando ele pegou principalmente o versículo da sinagoga de Satanás. Ah, meu Deus, o computador tá uma benção. Pode você ver. Cadê onde ele fala da sinagoga de Satanás? Deixa eu ver aqui. Nossa Deus, hein? Aqui, ó. Versículo 9. Nossa, meu computador tá uma benção. Eu tô arrumando já um computador porque ele tá miseravelmente ruim. Olha pra você ver, eu tô querendo pegar só essa parte aqui, ó. Isso. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Quer dizer, irmão, primeiramente a gente tem que entender todo o contexto. Você que tá, olha, o meu canal, meu irmão,
Vou falar a verdade para você, não é para você que não tem conhecimento nenhum da Bíblia, da Torá, e não é. Porque senão você vai ficar aí rodando e não vai saber o que está acontecendo. O meu canal é para a gente já ter um conhecimento mais profundo. É isso mesmo, sem modéstia à parte, é profundo. Um conhecimento mais... Olha que o nosso conhecimento profundo ainda tem muito mais a ser cavado. Nossa Deus, nós estamos longe de estar perto do que se precisa ser. Mas assim, eu tenho estudado, tem um novo canal também, que eu indico assim, é para poder equilibrar as coisas, mas ele é dentro do pensamento que eu acho que é o mais correto. É dentro do meu pensamento, né, meu irmão? Não dá para ser do pensamento de quem eu não conheço, quem não tem mínimo vínculo. O canal Binei Machia. E eu também sigo muito a linha de raciocínio do Marcos Andrade de Abraão, que é da Bethel Chama. Então a gente tem que entender, meu irmão, que tem muitos textos que foram adulterados, muitos textos que não foram para os próprios apóstolos que falaram, sabe? Como histórico, é evidente que tem a sua contribuição, é evidente. Então é bom que você... Eu vou colocar uma playlist no meu canal falando só sobre isso, sobre interpretações do Novo Testamento. Irmão, isso é muito claro para nós, irmão. Até lendo o Novo Testamento é para te revelar mesmo, até os próprios erros dele. Irmão, é muito claro isso. Você vê ali numa carta de Paulo, quando ele fala, ele tá falando das Escrituras, e o povo de Tessalônica, acho que é Tessalônica mesmo, eu não lembro agora o nome, eu esqueci o nome agora, que eles iam consultar nas Escrituras. Que Escritura, meu irmão? Você acha que era o Novo Testamento? As Escrituras que eles iam consultar é a Torá, meu irmão, ou o Taná, judaico. Agora não importa se é a versão siríaca, se é aramaico, grego, isso não importa, meu irmão, mas era a Torá. Então a Torá é o fundamento de tudo, meu irmão. A Torá é a base para você reconhecer o que está errado na frente. Meu irmão, aí nesse vídeo o Marcão começa a falar que Israel de hoje é um Israel que é a sinagoga de Satanás. Aí ele mostrou a casa, eu vou colocar a descrição desse vídeo aí embaixo para você verem o vídeo. O Marcão não conhece nada de Bíblia, ele não conhece nada de Torá, ele não conhece... Eu também não conheço, mas perto do Marcão, nossa, eu me sinto mestre. Sem ofender o Marcão Júnior, o canal dele é maravilhoso, tem muitos seguidores. Só esse vídeo tem mais de 26 mil visualizações, quer dizer, 26 mil pessoas que foram enganadas. Porque ele incentivou o ódio a Israel. Irmão, eu entendo que Israel passa por um processo, não todo Israel são israelitas. Tem judeus dentro do judaísmo que tem uma visão diferente do Machia, isso tudo é claro. Mas a gente não pode apregoar ódio a isso não, meu irmão. Isso a gente tem que orar para eles que venham acordar. E através de nós, os prosélitos, seja quem for, irmão, aqueles que estão vindo, a gente cria essa coisa neles. Esse ciúme deles, falar assim, nossa Deus, esse povo está vivendo conforme a Torá pede. Meu irmão, eu estava analisando hoje, o Islã fala coisas que a Torá pede. Só que de uma maneira grotesca, uma maneira pegando pesado, sem... Porque a Torá, as leis, a gente não pode ver com os olhos só literalmente. A gente tem que ter um aprofundamento espiritual. Questão de mandar matar, é só para época, como é que é. Mas tem versículos claros a questão de idolatria. De pessoas que tiram você do caminho, como Deuteronômio. Deuteronômio, eu creio que é Deuteronômio, eu não me lembro agora. Depois eu coloco também. Eu estava até lendo hoje os 613 preceitos de Deus, da lei do Senhor, da lei do Eterno. E aí na parte não fácil eu vi esse versículo de Deuteronômio. Eu creio que é 19, 9 e 16, eu não me lembro agora, porque o meu celular está aqui gravando a imagem, não dá para me olhar agora. Mas, irmão, o que a gente dá para ver sobre isso? Yeshua nunca pregou o ódio ao próprio povo dele, por mais sabendo que o povo dele estava agindo errado. Não todo o povo, mas os saduceus, aqueles que tinham comprado o direito de estar no templo, fazendo um sacerdócio. Os fariseus tinham seus problemas também,
estavam vivendo de aparência. A gente sabe disso. Se você é um estudioso, irmão, mas não um estudioso só por curiosidade. Ai, porque. Não, irmão, é porque você ama a Deus, você quer estar no caminho certo, você quer a verdade. Mas a verdade não pode ser pregada dessa maneira, tipo, fazendo. Irmão, você não vai falar contra o povo de Israel, não tem como. O povo de Israel tem que estar sempre sendo protegido, independente de qualquer coisa. É Deus que vai lidar com eles. Agora, se nós formos instrumentos de Deus para acabar ou para disciplinar Israel, nós vamos fazer parte do antimessias. Porque Deus vai usar o antimessias, ou seja, os antimessias que já passaram, seja Tito, que tem muito texto que está falando da época. É para aquela. Esse texto está falando para a igreja daquela época. Aí o cara quer pegar esse texto e colocar para os dias de hoje. Ah, mas não, porque tem essa interpretação, meu irmão, mas a interpretação vai ficar errada. Das sinagogas de Satanás. Você tem que ver se isso aqui foi assim que estava escrito. Tem todo esse contexto, não dá para você pegar desse jeito. A chave, irmão, está com os judeus. Eu tenho colocado bastante coisa no meu canal sobre isso. Que você chegue à conclusão, que você chegue ao conhecimento da verdade. Faça uma techuvá verdadeira. Começa ali como Abraão começou. Abraão não tinha lei, não tinha Torá, não tinha nada disso ainda. Ele vivia em meio de idólatras. Mas ele tinha uma chama dentro dele de seguir um Deus. Ele tinha uma chama de eu quero Deus verdadeiro. Ele não conseguia ver aquilo naquelas estátuas do seu pai. Então Deus viu nele uma chama diferente, uma contribuição. Aí depois vem Moisés com a lei, e a gente vai passando por etapas, sabe? Mas aí esse camarada veio e fala tanta besteira. Não só ele, tem muitos outros falando muita besteira. E nós estamos vendo pelas notícias colocadas que é evidente. Ele mostrou no vídeo dele lá que a família Rothschild tem uma casa em Israel. O que tem? Ou pode ter muitos demônios, muitas hierarquias antimessias dentro de Israel. Isso não significa que o povo de Israel tem que ser condenado por isso. É outro Hitler. Nós sabemos que os Estados Unidos, agora os americanos todos errados. Tudo que foi pregado, tudo que foi feito, vamos esquecer? Nós temos que orar e meditar, tentar fazer a nossa parte. Agora, nós sabemos que hoje em dia os Estados Unidos está se colocando numa situação de um país como se fosse um Hitler da vida. Sabemos, através até da reportagem dele, a gente nem sabe se aquilo tudo é verdade, mas o quebra-cabeça está aí. Então, às vezes a gente observando, o Putin está muito mais certo dentro das suas convicções, né, combatendo as coisas que são erradas. Mas se ele é contra Israel, a gente não pode ficar a favor dele de maneira alguma. A gente tem que só ficar isento. E pedindo a Deus uma luz. O que devemos fazer? Orar nesse momento? Devemos jejuar? O que devemos fazer? Não podemos ir para a guerra. Matar em nome de quem? O Islã está cumprindo versículos da Torá que é pedir daquela maneira. Estão fazendo, só que está passando do limite. Está passando do limite. Porque hoje em dia não dá para fazer mais isso dessa maneira. Não dá. Não dá, porque aí está querendo impor as pessoas também. E a gente esquece que Israel, quando invadir qualquer cidade, era um mandamento de Deus, que fosse proposto a paz antes. A gente esquece dessa parte, meu irmão. E quando esquece dessa parte, a gente pensa que Israel chegou lá, invadiu todo mundo e matou todo mundo. Não, primeiro propôs a paz. Isso era um mandamento de Deus. Propõe primeiro a paz. Então fiquem alertas, meus irmãos. Essas notícias que vão... Olha aqui, nós estamos vivendo um dia, um mundo caótico. Até os Estados Unidos, que era um lugar que eles falavam assim, nossa, aqui é um país que não tem problema. Nós sabemos que tinha um problema, mas muito menos, irmão. É um país que está na beira do precipício. É um país que o mal está chegando lá de uma maneira tão rápida, que através de impeachment do Trump, seja o que for, Obama que só fez desgraça até hoje, um país que tem muita gente que não presta, porque o mundo está, as portas do abismo estão sendo abertas nos últimos dias, os demônios estão aí aflorados, fazendo um monte de gente fazer coisa. Irmão, não dá para sair na rua mais, você sai na rua é carro que quase te mata, é como se tivesse alguma coisa te perseguindo, querendo tirar a sua vida.
Estamos vivendo dias assim, nós estamos... Nunca se houve tão perto de uma terceira guerra mundial. Vivemos guerras desde a Segunda Guerra, nunca parou. Mas hoje nós estamos próximos de um negócio assim muito forte. Não é só de ideias mais, Guerra Fria, mas tá uma coisa muito forte. É o Putin já se colocando, já se armando e preparando o seu país para poder... Tá fazendo certo, tá avisando o seu próprio país, falando, se preparem para a guerra, porque tá em as portas. Os Estados Unidos não. Então, às vezes está escondendo o povo. É só quem está alerta que está ligado. É como se eles fossem passar por tudo e nada fosse acontecer, meu irmão. O Brasil, irmão, tem um monte de gente aí vivendo uma vida medíocre. Em São Paulo, então, meu irmão, parece que todo mundo é idiotizado. Na favela, então, meu Deus do céu, o povo mais perdido da favela. É só vivendo de música desgraçada, medíocre, que confronta todo tipo de moralidade do mundo. Som alto, é bagunça, é droga reviria, prostituição a céu aberto, lixo jogado por toda parte. Você já sai com medo mesmo, porque, meu, é covardia. Você não quer morrer assim num trânsito, ou alguém te dando um tiro, ou alguém te metendo uma arma, te assaltando. São Paulo, nós estamos vivendo dias assim. E tem gente que ainda vive dentro de São Paulo numa fantasia. É como se não tivesse acontecendo nada. Sai tranquilamente, não é também para se trancar dentro de casa, mas é para buscar o eterno. É para mostrar que esses dias estão vindo para nós acordar que o eterno está aí. Está avisando, nós estamos vivendo uma outra era messiânica, seja do Islã. Está para aparecer um Messias do Islã também, que é o Islã, para começar, ele tem a Torá como seu livro também. Tem o Alcorão, que é partes de Maomé, tem outros escritores também. Eu não sou muito aprofundado nisso, nem quero me aprofundar nisso, que é muito tempo que você leva. Eu quero me aprofundar na Torá, no conhecimento dos sábios, dos judeus, porque eu me aproximei muito dos conhecimentos dos sábios do protestantismo, e eu estou vendo que é tudo paganismo. A maioria vem do paganismo, porque confronta a Torá. Quando confronta a Torá, eu sempre tive comigo, falei, tem alguma coisa que está errada aqui. Não faz sentido esse texto. Como é que ele veio falar contra isso? Nunca falaria, nunca falaria. É só conhecer a Torá. Yeshua pregava da Torá. Veio para colocar a Torá à vista. Falar assim, ó, realmente é isso aqui, ó. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, acorda. Esses vídeos aí, fica esperto com isso. Você pode ver como questão de notícia. Pô, legal. Mas o cara não conhece. Ele não é de denominação nenhuma, eu também não sou. Mas eu tenho seguido os escritos da Torá, aos pés dos oráculos de Deus, os judeus. Agora, você tem que pedir a Deus para colocar um mestre sábio do seu lado, porque se você colocar um outro, pode ser que você desalinhe. Você tem que saber, Yeshua é o Messias que veio. Se você estudar os textos, não tem como vir um outro Messias agora sentado num jumentinho e vai ser transpassado com uma lança, com espada. Nós não vivemos mais guerra de lança e espada. Não tem como. Então é muito claro isso. Você vendo nos vídeos que eu tenho postado, não só eles, mas vai no canal Bnei Machia, no canal Bet Chama também, tem muitos lá. Eu estou querendo organizar no meu canal por pasta, judaísmo messiânico da unidade. Depois vou colocar só as paraxá, você acompanhando semanalmente as paraxá, que é o estudo da Torá semanal. Durante um ano você vai ter estudado ali toda a Torá. Aí no ponto de vista de um, no ponto de vista de outro, vou ver se eu consigo colocar certinho, Paraxá 1, Paraxá 2, Paraxá 3. Vou colocar em ordem, eu estou organizando isso no meu canal, eu estou organizando, leva tempo. Sabe, é um degrauzinho por vez. É um degrauzinho por vez. Mas com os judeus estão a chave, o ensinamento judaico, meu irmão. Tem que praticar a Torá, meu irmão. Se não praticar a Torá, você vai ser pego naquele versículo: apartai-vos de mim, vós que praticais anomia, que não pratica a Torá, a lei. Aí não importa se você profetizou, não importa se você expulsou demônio, não importa, meu irmão. Aí esses camaradas vai colocando o povo de Israel contra as pessoas. Isso não existe. O povo de Israel é o escolhido de Deus. A gente tem que saber disso. Não tem como. A gente nunca pode se colocar contra Israel, mesmo que eles estejam cegos e errados. Não pode. É Deus que vai tratar com eles. Nós também somos um Israel, é aquele povo que faz uma aliança com Deus também. Se você lê lá no Sinai com Moisés,
Os povos também podem se achegar a esse Deus. O seu Deus será o meu Deus. Ruth, presta atenção, irmão, faz muito sentido. Lá tem muita coisa messiânica mostrando a personalidade de José no Egito, Yosef. E Yeshua hoje, às portas de Roma, estando no Egito. Faz muito sentido e os irmãos dele não o reconhecem. Faz todo sentido, irmão. Os quebra-cabeça começam a encaixar. Só que Yeshua e Yosef, Ben Yosef, Yeshua, o Messias Ben Yosef, ele vai se apresentar aos seus irmãos novamente. Eles não vão reconhecer ele. Por quê? Porque ele está morando no Egito. Ele tá como se fosse o rei do Egito nesse momento. Cristianismo. Mas ele não faz parte de lá. Então presta muita atenção, isso está se encaixando. Só para a pessoa que tem um conhecimento mais profundo. Irmão, não coloque o Zorra. Eu estou falando isso porque eu vi judeu falando isso, judeu messiânico. O Zorra, Santo Zorra, que faz Santo Zorra, pode ser santo. Também muita gente acha muita coisa santa. Não estou falando que não é. O Zorra, Cabala, mais do que a Torá. A Torá não tem pé de igualdade com ela. A Torá é acima de todos esses livros. Esses conhecimentos dos sábios, seja o que for. A Torá em primeiro lugar, meu irmão. Fundamento de vida. Vai nela, vai nela, vai nela, vai nela. Aí Deus vai te colocando outras coisas também. Mais conhecimento fora da Torá. Então fica com esse vídeo aí. E vou estar colocando bastante coisa aí no canal. Você tem visto as coisas se estreitando. Tentando fazer impeachment contra o Trump. Há um movimento. Todo mundo... Irmão, hoje o evangelho de Cristo, seja do Messias, de quem for, foi pregado em toda parte. A internet fez isso. Quando a internet fez esse boom, irmão, não tem mais ninguém que não saiba sobre o assunto. Antes de ter internet, era muito difícil, era boca a boca, a pessoa tinha que fundar uma igreja e tal, e ali de pouco em pouco, igrejeando. Mas hoje não, hoje o cara pode estar lá dentro do Islã, ele entra no site lá da internet. Claro que tem países que tem até os seus negócios ali de proteção, de segurança, que não deixam nem você entrar para ver. Mas tem métodos de você conseguir. Então o cara, hoje ele sabe sobre Yeshua. Ele sabe sobre Jesus Cristo. Não é Jesus. Jesus Cristo é outra pessoa, meu irmão. Ele tem fragmentos de Yeshua. É Yeshua. Yeshua, não é Jesus Cristo. É o mesmo. Então, tudo bem. É o mesmo para você, que não vai atrás de saber, é preguiçoso, quer viver na idolatria. Irmão, Techuvá é para isso, é para trazer a pessoa da idolatria. Todos nós somos um sistema idólatra. Todos nós viemos do catolicismo, antes do catolicismo, tudo. Não tinha antes do catolicismo. Nosso país foi convertido dentro do catolicismo, como não tem antes. Não tem o antes. Não foi o padre que vieram junto com o descobridor aqui, Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral, exatamente. Eu não vou confundir com outro. Irmão, então nós nascemos de uma idolatria, muita idolatria, meu irmão. Se você aprofundar um pouquinho, você já começa a ver que não é a religião. A religião verdadeira é o judaísmo. Agora, dentro do judaísmo tem as suas divergências, como tem dentro do protestantismo, dentro de um monte de coisa. Mas o judaísmo ainda é a água mais pura. Jesus era judeu, da tribo de Judá. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, acorda. Viveu os preceitos, os mandamentos. Ele explicou que aquele que ensina que esses mandamentos, os menores mandamentos, que ensina, será considerado o maior. Agora, aquele que ensina que os menores mandamentos não é para fazer, vai ser considerado o menor. Aí é questão de salvação, vai ser salvo, vai. Mas vai ser considerado o menor. Tem pecados que não é para salvação, tem pecados que você vai cometer e você vai ser salvo. Mas então quer dizer, mas o que ele quis dizer? Irmão, se você dá valor até os menores, maior você vai ser considerado. Então, meu irmão, isso é para você entender que tem que considerar os mandamentos do Senhor. Considere-os, tenta colocá-los em prática. Esse mundo irá mudar dessa maneira. Mas com amor, com entendimento, com aprofundamento. Fiquem com Deus aí, que esse vídeo ajude vocês. Vou colocar o vídeo do Marcão por baixo aí. Não é só ele não, tem outros também aí, tem vários canais, eu acompanho vários. Sabe? Questão de notícia é muito bom, acompanho bastante notícia do Rubem. Irmão, mas chega na hora H, e aí? Pra onde que estão? Eu tô seguindo a linha de raciocínio
Binei Mashiach, ela é um pouquinho diferente só do Bet Shammai. Um pouco diferente. Mas dentro do conceito ele é muito igual. Só que há um equilíbrio. O Bet Shammai, o Marcos Andrade de Abraão, ele já não... No Novo Testamento ele não quer nem perder tempo. O Binei Mashiach, ele já não, ele usa os textos e tal. Sabe, ele tem um conhecimento muito grande de interpretação, a forma que foram colocados esses cânon, história da igreja. Eu vou colocar uns vídeos dele aí, Novo Testamento, é sagrado ou não? Vou colocar dele aí, sobre o Mashiach. Eu tô querendo fazer uma playlist só sobre o Mashiach, só sobre o Messias. E já tem uma outra aí, lista aí que é escatologia judaica. A escatologia do ponto de vista judaico é o mais correto, meu irmão. Esquece esse ponto de vista protestante paganista. Esquece esse negócio. Porque esquece esse negócio de hermenêutica. Você não pode usar um método grego para interpretar um método judaico. Você tem que usar a par desse. É o método judaico de interpretação. Irmão, como é que eu vou interpretar aeroglifo, textos egípcios com métodos gregos? Não tem como, você tem que ir para o método egípcio, conhecer da cultura egípcia, os sábios, o que eles falam. Irmão, pelo amor de Deus, textos são claros, os oráculos de Deus, Moshe falou, são dados ao nosso povo, é o povo judeu. Esquece de querer ser, eu sou maior do que o povo judeu, para com isso. Você tem que se sentir honrado, ser enxertado na figueira, você é uma galinha, você já tem que estar muito, muito agradecido. Você já tem que estar agradecido por si próprio. Tá bom? E fiquem com Deus aí. Que o Eterno abençoe vocês.